Oi, oi, oi! E hoje estamos aqui com a maravilhosa Tainá Fritzen, bucomaxilofacial, mas ela é muito mais conhecida por harmonizar os rostos dos famosos. Então nada melhor, né, do que a própria Tainá explicar o que é esse trabalho maravilhoso. Eu tô falando isso, ela explicar, porque eu conheço bem, né? Até porque já fiz nariz, né? Enfim, a minha harmonização facial é resultado do belíssimo trabalho da Tainá. Mas explica para os nossos espectadores o que é a harmonização facial. Oi, Márcio. Oi, oi. Oi, pessoal, tudo bem? Então, a harmonização facial é o conjunto de procedimentos e técnicas que visam ressaltar os pontos positivos, minimizar os pontos negativos. Deixando todo mundo mais bonito. Todo mundo mais bonito, mais descansado. Mais jovem. Mais jovem, aquela cara de férias no Caribe, né? Aquele ar descansado. Mesmo a gente estando no meio de várias atribuições, do correria do dia a dia, né? Para acordar já bem. E acima de tudo, também poder ficar bem sem maquiagem, né? Então é uma tendência. E Tainá, me diz uma coisa, quais são as técnicas mais procuradas, né? Imagino que a maior parte sejam mulheres, né? Apesar que tem crescido muito né, a procura de homens, né? Por procedimentos, né? Não invasivos, né? A maioria dos procedimentos são não invasivos. Vamos explicar para o pessoal o que é um procedimento não invasivo? Um procedimento não invasivo são os procedimentos que a gente faz no próprio consultório, com um tempo de durabilidade bem rapidinho, então não precisa afastamento das atividades, não precisa repouso em sua maioria. São procedimentos que, em sua maioria, não precisam corte. Então, por exemplo, como não invasivo, a gente cita o mais conhecido como Botox, preenchimentos, agora tem o Sculptra, que é o procedimento mais moderno para reposicionamento de tecido, para indução de colágeno, para depois eu vou perguntar o que é cada um desses procedimentos, então, porque tem alguns aí que eu não conheço. Estamos com várias novidades. Sempre atrás de novidades, né, Márcio? Certamente. Bom, Botox todo mundo sabe o que é, né? Que é a toxina... O Botox é o nome comercial mais conhecido para toxina botulínica. O nome da substância que paralisa e relaxa a musculatura chama-se toxina botulínica. Para reposicionar os tecidos, dar um relaxamento, diminuir ruguinhas, arquear a sobrancelha, diminuir bolsas nos olhos, pés de galinha. Até mesmo para sorriso gengival a gente usa, que é aquela quando o paciente sorri e mostra demais a gengiva. É usado também para a parte funcional, para quem tem bruxismo, para afinar o rosto. Então é um material muito versátil, né? A gente não usa só para fins estéticos, mas também para fins funcionais e de relaxamento. Então eu acho que um dos grandes avanços, né? Tudo é maravilhoso, né? Todas as técnicas são maravilhosas, mas, por exemplo, a rinomodelação é algo novo, né? Porque até então a gente conhecia a rinoplastia, ou seja, era uma plástica com cortes e que, né, tinha todo aquele processo de ficar tudo roxo. Pós-operatório. Né? E eu posso falar porque eu já fiz com a Tainá, né? A rinomodelação. E tu, tipo, quase não sente nada, é a mesma coisa se fosse num dentista, né? Aquela sensação, assim, da anestesia. E tu já sai ali de nariz novo, sem inchaço, sem nada. Ela pode ser feita de duas maneiras. Uma com ácido hialurônico, que é a primeira, quando o paciente me procura pela primeira vez, eu sempre oriento, vamos fazer com ácido hialurônico, devido a essa liberdade que o material nos dá de modelar, de fazer o retoque, né? E se não gostou, né, o procedimento ele é totalmente reversível. E dura em torno de 8 a 12 meses. Geralmente a gente faz uma vez por ano. Vamos fazer com PMMA? Vamos, porque aí tu já sabe como é que vai ser o resultado. A gente já tem a previsibilidade do tratamento. Eu vejo muita gente procurando pelo preenchimento labial. E aí, qual é o limite para esse tipo de procedimento? Eu percebo, assim, não é eu percebo. Inclusive os maiores comentários em sites de fofocas, blogs e programas também é com relação justamente à questão do exagero, da pessoa não saber a hora de parar.
Porque, claro, né, tu fica com aquela boca e cada vez, né, mas tem um limite para isso, né, até em função da harmonização, né. Assim, a harmonização é esse equilíbrio, o que for em excesso vai sair do limite, né, mas pra gente chegar no excesso, isso exige muitas e muitas seringas, porque, por exemplo, 1 ml de ácido hialurônico, ele não cobre nem metade de uma colherinha de chá, né, e o que eu preconizo nos meus tratamentos é sempre a naturalidade. Mesmo quem chega pra mim perguntando, Tainá, eu quero a boca da Anitta, né? Então eu digo, vamos construir esse lábio em camadas, vamos fazer esse mês uma seringa, mês que vem outra, daqui a 3 meses outra. Ao longo de 1 ano a gente constrói esse lábio, porque a região dos lábios, no pós, às vezes costuma dar uma hematominha, pode dar um edema, e aí se a gente puser material demais, vai ficar aquela boca de pato, e a gente não quer. Então eu sempre digo, o procedimento, ele tem que ser discreto, ninguém tem que perceber. Quem tem que chamar a atenção é a mulher, é o paciente, tem que dizer, como tu tá bem, tá bonito, tá rejuvenescido, tá descansado. A questão da maçã do rosto também, é um preenchimento também com ácido hialurônico? Pode ser feito tanto com ácido hialurônico quanto com o PMMA. Mas aí a gente também vê excessos, né? De pessoas que exageram, né? E daí fica uma coisa disforme, assim, muitas vezes, né? O excesso, ele não é bonito, porque o que a gente busca é essa suavidade, essa harmonia, esse equilíbrio, esse descanso. E o excesso nunca é bonito. O exagero, ele nunca é equilíbrio, né? Eu nunca entendi muito bem, tá? Então, a questão do preenchimento aqui, desse aumento de volume da maçã, é em função da questão da flacidez, ela dá uma ajudada nisso? Márcio, o que acontece? A partir dos 25 anos, a gente inicia o processo de envelhecimento. Ai, não comecei bem ainda. Nem eu! E aí, o que vai acontecendo? A gente não envelhece apenas a pele. A gente vai atrofiando gordura, vai atrofiando musculatura, vai perdendo osso. Então, a gente literalmente vai derretendo, né? E a gente envelhece pra dentro e pra baixo. Então, a boquinha fica murcha, começa aquela bolsinha de bulldog, começa a formar olheira, bigode chinês. E a maçãzinha que era aqui em cima cai. E aí, por isso que ela pesa e forma a linha do bigode chinês, né? Então, esse reposicionamento da região do malar, que é a maçã do rosto, ele visa buscar aquele volume da juventude, né? E, por que a Marilyn Monroe era uma mulher tão bonita? Ela é um ícone de beleza até hoje. Porque ela tinha um malar muito bem posicionado, e o malar bem posicionado da jovialidade, da sensualidade e da juventude. E isso, né? A gente consegue com procedimento? Com procedimento, tanto com ácido hialurônico quanto com o PMMA. E agora... Me diz uma coisa, qual é o problema de quando a pessoa chega com uma foto e diz, eu quero ficar igual a essa pessoa? Isso são expectativas irreais, né? Então, tem que ter muito cuidado com os exemplos que a gente quer. Claro que a gente pode ter, eu acho bonito isso, mas a base do paciente, ela muitas vezes não permite, né? Por exemplo, o desenho do lábio, quero o lábio da Anitta, mas não tem o mesmo formato do lábio da Anitta. Quero o lábio da Graça Massafera, mas não tem o desenho. Da Angelina Jolie. Da Angelina Jolie, que é o mais pedido, né? Então, a base, ela tem que ter limite para isso. O lábio, o desenho, o formato, o volume, a projeção, tudo isso são características que a gente consegue mudar até um limite. Então, não é uma coisa que é sempre reproduzível. E a gente nem busca isso, porque senão seria uma fábrica de Barbies, né? Então, não está correto a gente afirmar que os erros acontecem quando a gente não respeita essa base, é isso? Também acontece, né? A base, ela tem que ser respeitada, mas isso aí na questão da base é muito mais com a expectativa do paciente. Então, a base, quando a gente fala, não é a base, aquela que a gente passa para se maquiar, né? É o próprio paciente, né? É o próprio paciente. Então, às vezes, chega uma senhora já com 50, 60 anos, nunca fez nenhum procedimento, nunca reposicionou tecido. Vem toda murchinha, o lábio sem contorno, passa o batom e ele vai escorrendo, né? Ele não mantém aquele batom no lugar. Tem os códigos de barras, são todas as linhas periorais, e isso não se reposiciona em apenas uma sessão, né? A gente faz uma seringa, espera, se precisa faz mais uma. Então tem que cuidar muito com as expectativas também, porque o paciente ele vai investir tempo, dinheiro, né? E toda aquela... realmente é expectativa, né? Muitas vezes tá buscando autoestima, tá buscando outras coisas que não apenas a parte estética e a parte física, né? Às vezes querem até uma cura, uma coisa emocional. E isso a gente tem que ter muito cuidado para fazer esse diagnóstico e também para dizer para o paciente o que ele esperar do tratamento, né? Porque eu não vou conseguir entregar o lábio, às vezes ela vem com a foto dela mesma, de 20 anos. E o que a gente quer não é
voltar aos 20 anos, o lábio de 20 anos, o rosto de 20 anos. A gente quer que a mulher fique bonita aos 30, aos 50, aos 70, aos 100 anos, né? Então tem que ser uma mulher de 50 anos bonita, né? Não querendo buscar a juventude, até porque esses exageros, quando a gente quer parecer ser o que não fica bonito. E aí todo mundo acaba percebendo e aí a gente já parte pro excesso e não é legal. Tainá, qual é o procedimento hoje que tu diria assim, essa é a grande revolução, revolução que eu digo porque é a grande novidade, assim... Então, o Sculptra é uma das grandes novidades para a indução de colágeno, para reposicionamento de tecidos, para volumização. Que seria? Né? Que é aumento da espessura dérmica, a pele. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo também a elasticidade da pele. Ela puxa, né? E ela vai ficando seca, craquelenta e ela vai esticando. A gente vai perdendo também gordura, né? E a espessura da pele. Então, o Sculptra, ele visa deixar essa camada cutânea mais grossa. E com isso, dá uma reposicionada, dá um efeito lifting. E como é que é essa técnica? O Sculptra, ele é ácido polilático, é o mesmo material dos fios que antigamente não, agora recentemente não, a sutura silhuete, por exemplo, né? Porque entre as técnicas de fios, existem vários tipos de fios. Fio de ouro, fio russo, fio búlgaro, o fio de ácido polilático, né? Então é esse que ele simula, é o mesmo material do ácido polilático, que depois de inserido dentro do organismo, ele cria cones de colágeno ao redor, e por isso que ele faz o efeito lifting. Ele faz o efeito lifting já no momento da instalação, porque ele faz atração, mas também 30, 40 dias depois ele faz uma explosão de colágeno, e por isso que o paciente fica muito mais bonito depois desse período. É esse que eu tô querendo, é esse que eu quero. Então, ela já conseguiu me convencer que é esse que eu quero. Vamos fazer. E vamos lá, tu citou a Anitta, tá, mas só tu não disse se ela disse que eu ia te colocar numa saia justa, né? Anitta, é um bom ou um mau exemplo, assim, em termos de harmonização facial? Ela mudou muito, né? Mudou. Nós vamos ver fotos e vocês vão ver, né, essa transformação. É uma outra pessoa. Então, ela mudou muito. Eu acho, na minha opinião, que hoje ela tá muito melhor do que quando ela iniciou, né? Mas a gente, por um período, ela passou por exageros no lábio. E talvez, eu pensando melhor, acho que pegaram ela naquele período de pós-procedimento, deve ter sido nos primeiros dias, que ela, muito sem querer, postou uma foto, tava se gostando com a boca inchada, mas tava inchada, é exagero. Porque atualmente ela tá muito bem, né? Quando o material estabilizou, ela tá bem mais bonita de quando ela iniciou a carreira. E isso é importante que as pessoas saibam, né? Que as pessoas elas têm que ter consciência que é um procedimento que pode, enfim, por exemplo, o próprio Botox, né? A toxina pode ser aplicado num vasinho, pode dar um edema, assim como quando se coloca porque o rosto da gente é um emaranhado, né? de vasos, de veias, né? Artérias, e a gente não tem como ver todos a olho nu. Então, qualquer procedimento com injetáveis, a gente corre esse risco de pegar um vasinho, fazer hematoma, né? E isso pode tranquilamente ser escondido com maquiagem. Hoje existem maquiagens que escondem até tatuagem, né, Márcio? Então, tranquilo, não vai precisar afastamento de atividades, mas vai precisar o uso do gelo, vai precisar o uso do filtro solar e, se necessário, se pegar algum vaso ou maquiagem também, corretivo, base, enfim. Quando isso acontece, né? Em média o quê? 15 dias mais ou menos? Na maioria dos casos, né, são casos leves, aí 15 a 20 dias. Casos raríssimos que são, né, que extensões maiores, pega algum vaso maior, pode levar alguns dias a mais. Então isso também é uma coisa bem importante. Vai ter um casamento, vai ter o batizado do filho. Não deixar pra fazer. Nunca deixar pra fazer 2 semanas antes. A gente pede pelo menos 30 dias antes, porque qualquer tipo de intercorrência, algum roxinho, algum edema, ter esse período para estabilizar o material e a gente ter até a oportunidade de fazer o retoque, porque no retoque tu sabe, né, Márcia, a gente sempre consegue deixar o procedimento ainda mais bonito. Sim. Quais são aqueles procedimentos que tu olha e diz, nossa, ficou ótimo? Dê exemplos, assim, de pessoas famosas, pessoas reais, mas que tenham... Pra mim, quem tá mais linda de todas é a J.Lo, né? Essa mulher não envelhece, ela tá linda, ela é maravilhosa, de corpo, de rosto, de cabelo, de tudo. Muito melhor do que quando começou, também, inclusive, muito melhor do que quando começou. A maioria das famosas, né, quando elas estão bem assessoradas, quando a gente acompanha essa evolução, mesmo com o passar da idade, mesmo que ganhem um pouquinho de peso, ficam mais bonitas do que quando iniciaram, né? Além da J.Lo?
Além da J.Lo, a Michelle Pfeiffer, por exemplo, uma mulher de 60 anos, está muito bem também, lindíssima, né? Maravilhosa. Quem mais? A Graça Massafera, né, que é mais jovem, tratou o sorriso gengival. Quando ela iniciou, ela sorria, mostrava toda a gengiva, né? Hoje tá muito bem, fez um preenchimento labial, tá bonita, faz botox. A própria Angélica, né, que ela foi assumida do botox, então tá muito mais bonita. Porque tem umas que... tem uma coisa também, né? A questão de 5 anos atrás a pessoa fazia botox, não fiz, não mexe nada, né? Sorri, fica séria, os caras de susto é a mesma. E não admitia, né? Hoje não, acho que se perdeu, desmistificou, né? Essa questão, e assim, até as técnicas. Então, quem está sempre se atualizando, a técnica de aplicação do botox, ela mudou muito. Tanto é que no planejamento, a gente pede para o paciente fazer as caras de braba, de susto, são as expressões extremas, e a gente desenha no próprio rosto do paciente para paralisar. Marcas, né? Por isso que o planejamento ele é sempre individualizado, né? Os pontos que eu faço em ti, Márcio, não são os que eu faço em mim, o que eu faço, né, nos meus outros pacientes. Em mim não, porque eu não fiz. Nem eu! Então, Tainá, que mensagem tu deixa para os nossos espectadores, né, que buscam harmonização facial, ou seja, mulheres e homens também que têm esse desejo de ficarem mais bonitos, né, aparentemente mais jovens, com o rosto harmonizado? Procurem, a minha dica é para procurarem algum profissional que tenha bastante experiência, busquem o currículo, busquem pacientes, casos já feitos, busquem avaliações na internet, casos no Instagram, porque hoje com a tecnologia todo mundo tem acesso, né, essa informação, esse portfólio. E como em qualquer coisa na vida, as coisas têm um preço médio, desconfiem do que for muito barato, né? Porque às vezes a pessoa vai investir tempo, dinheiro em em algum tratamento, não vai ter esse resultado e vai ter que procurar depois o profissional para tentar corrigir essa sequela, tentar corrigir nessa sequela deixada por outro profissional. E mesmo lembrando, né, que todos os procedimentos aqui citados são procedimentos que são reversíveis porque eles não são, eles têm uma durabilidade, né, a grande maioria, a grande maioria do que nós citamos aqui, mas também se corre o risco de ficar aí por indesejados, né, 6 meses de repente com uma aparência que não é aquela que a gente busca, né? Exato. Tainá, quem quer te encontrar, qual é o teu... Te encontra nas redes sociais, no Instagram? Nas redes sociais, @doutora Tainá Fritzen, ou nos consultórios em Canoas, em Porto Alegre. O telefone é 99662-4300 e eu vou ter um prazer em recebê-los. Então essa foi a nossa querida entrevistada dessa semana, a doutora Tainá Fritzen. Fica aqui o meu agradecimento. Obrigada a você. E nos encontramos novamente na próxima semana. Beijos. Se você está assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe, comente e siga a nossa página. No YouTube, dê o seu like, siga o canal.